Fala pessoal, Gustavo Lima aqui e vamos hoje para a nossa 12ª aula aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui já. Não deixe de se inscrever, por quê? Porque toda quarta e todo sábado eu estou trazendo aqui vídeo novo para que vocês peguem o conteúdo aqui e apliquem no treino de vocês, certo? Então, a aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre intensidade, peso e carga na musculação, tá? Para ser um pouco mais específico, né, vamos deixar aqui, ó, massa. Né? Vamos lá, galera. Para vocês não confundirem mais, tá? Quando o assunto tiver entre intensidade, carga, peso, volume, para vocês entenderem isso de uma forma mais simples e mais prática. Então, ó, primeira coisa, o que é intensidade? A intensidade, eu vou até marcar aqui, né? Marcar aqui, ó. A intensidade é a porcentagem da sua força máxima para uma zona de repetições para uma determinada carga. Eu percebo que quando a galera tá na academia treinando, eles falam: poxa, eu treinei intenso, poxa, não treinei tão intenso. Só que o problema é que eles acabam pegando essa intensidade e trazendo para a sensação. Então, por exemplo, quando as pessoas treinam para sair acabadas da academia, elas falam que, pô, o treino foi intenso, eu cansei pra caramba, eu suei e tal. E na musculação não necessariamente precisa ser assim, tá? Quando você soa demais, quando você cansa demais, isso quer dizer que a tua percepção subjetiva do teu próprio esforço, né? Isso não quer dizer que o treino foi intenso. Isso quer dizer que para a sua percepção subjetiva de esforço, ele foi cansativo. Mas ser cansativo e ser intenso é duas coisas completamente diferentes, tá? Então o que seria intensidade? É a porcentagem da sua força máxima. Então quando você cansa, é a sua percepção. Isso não tem nada a ver com intensidade. Né? A intensidade na musculação é vista pela porcentagem da sua força máxima, realmente relacionado à massa que você usa, né? Tipo, a quanto que você consegue colocar na barra, por exemplo. Isso é mensurável, isso traz mais relacionado à intensidade do que a sua percepção de cansou ou não. Então, primeira coisa, intensidade é porcentagem, não é sensação, certo? Segundo, peso. O peso aqui, pessoal, eu coloquei até aqui em cima massa e aqui massa. Por quê? Porque o peso na musculação ele é relacionado à quantidade de massa, a quantidade de quilagem que você coloca na barra, tá? Então, por exemplo, eu faço uma rosca direta com 100 quilos. Então, 100 quilos é o seu peso, quando a gente fala de musculação, tá? Porque o que a galera geralmente entende, né? Quanto que eu coloquei na barra? Então a carga é 100 quilos. Não, não é carga. Aquilo ali é a sua massa. É a massa que você colocou na barra. Vou te dar um exemplo. Quando você vai no centro, que você passa por uma farmácia só para dar aquela pesada na balança, que isso é completamente normal, o que você está vendo ali em número? Você não está vendo o seu peso, você está vendo a sua massa. A sua massa é de tantos quilos. Por exemplo, a minha massa é de 100 quilos. O meu peso não é 100 quilos. Porque o peso como é que eu posso dizer para vocês? É um vetor da gravidade, tá? É uma forma de você mensurar outra coisa e não quilos, tá? Então, vamos lá, ó. Quando a gente fala de massa, a gente fala da carga, não da carga do treinamento, e sim do peso que você coloca lá. Por exemplo, quantas anilhas eu coloco, né? De novo que aqui ficou zoando. Vamos lá de novo. Foi 4 minutos? Beleza. De novo que ficou meio zoadão. Fala pessoal, Gustavo Lima aqui e vamos para a 12ª aula aqui do canal, tá? Antes de tudo, não deixe de se inscrever, assim você pode receber os vídeos, né, quando sair toda quarta e todo sábado, tá? Então, não deixe de se inscrever. Vamos lá, que vamos que vamos. Hoje na aula, né, 12ª aula, vamos falar um pouquinho sobre intensidade, peso e carga, tá? Eu percebo que a galera, às vezes, quando vão pra academia, fala: pô, hoje eu treinei intenso, hoje eu não treinei tão intenso, hoje eu consegui treinar com uma carga muito alta, hoje a carga não foi tão alta. Então tem umas diferenças em termos de nomenclatura aí que eu vou tirar elas para vocês hoje. Primeira coisa,
O que é intensidade? Né? Intensidade realmente as pessoas entendem como, pô, fui pra academia, treinei e saí acabado, suando pra caramba, cansado pra caramba, hoje o treino foi intenso. Na verdade não, tá? Intensidade não tem nada a ver com a sua percepção de cansaço, tá? Intensidade é uma porcentagem e não uma sensação, tá? Lembre-se que eu sempre falo aqui, tudo que é controlável é mensurável. A sua sensação, você pode dar um migué, né? Então, não entenda a sua percepção de cansaço ou não com intensidade, tá? Por quê? Porque a intensidade é a porcentagem da sua força máxima para uma zona de repetições para uma determinada carga. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Eu utilizo hoje para 10 repetições sem fadiga, ou seja, sem cansar, eu utilizo 90 kg na cadeira extensora. Que intensidade que eu estou usando? Eu acabei de falar para vocês que eu não canso. Então você pode falar, pô, mas então a intensidade está baixa. Tá, mas tem 90 quilos na cadeira extensora. Como é que você vai poder utilizar a porcentagem de intensidade nesse momento? Para mim, eu estou entre 70% a 75% da minha capacidade máxima, ou seja, a intensidade para mim, fazendo, fazendo 10 quilos na cadeira extensora, fazendo 10 repetições com 90 quilos na cadeira extensora, é 70% a 75% da minha capacidade máxima. Então a minha intensidade nesse exercício é de 70% a 75%. E para você, quantas repetições você consegue fazer com 90 quilos na cadeira extensora? Pode ser 5, pode ser 15, pode ser 12, isso vai variar. Então a intensidade no treinamento é algo um pouco mais específico, relacionado à sua porcentagem de utilização de carga e de repetições, tá? Então não tem a ver com o seu cansaço, e sim com a porcentagem da carga que você utiliza para uma determinada zona de repetições, certo? Então, continuando. Segundo, peso. Isso aqui, pessoal, ele confunde um pouco, por quê? Quando a galera tá no centro, por exemplo, que dá uma passadinha na farmácia só para dar aquela pesada, né, na balança, eles veem um número lá e eles falam assim, pô, tô com tantos quilos, né? Só que na verdade não é quilos aquilo ali está mensurando a sua massa, tá? Porque o quilos, ele não é mensurável em termos de peso, tá? O quilos é mensurável em termos de massa. Então, por exemplo, eu, quando vou na balança, tá escrito lá 100 quilos. Esses 100 quilos não é o meu peso, é a minha massa. A minha massa é composta por 100 quilos. O peso é uma força vetorial, então por isso ela não é mensurável em quilos, e sim em newtons, tá? Então aí você tem que fazer um cálculo pela gravidade da Terra, gira em torno de 9,8, mas geralmente arredonda em 10, né, em 10 graus. Em termos da gravidade, então daria em newtons. Então, por exemplo, a minha massa é de 100 quilos, só que o meu peso é de 1000 newtons. Então o peso ele se dá em newtons e não em quilos, tá? Então o peso na musculação se refere à massa colocada na barra. Então, então, por exemplo, na cadeira extensora eu utilizo 90 quilos. A massa é 90 quilos. Não é a carga. E também não é o peso. É a massa, tá? O peso aqui na musculação ela relaciona a massa. Mas não é basicamente o peso, e sim a massa. Então, quando você coloca na barra, não é tantos quilos, é tantos massa. Então é 100 massa, 100 kg de massa, 90 kg de massa, tá? Não é peso nem carga, é massa. Então, peso relaciona a massa que você coloca na barra, certo? E o que é carga, então, na carga, né, no treino? Se não é a intensidade, não é o peso, o que é a carga? A carga é o produto entre a intensidade e o volume, tá? Então a carga, pessoal, ela nada mais é do que um controle de treinamento, é o volume de carga de trabalho. Vamos trazer isso para um esquema mais prático para vocês entenderem? Olha só. Nós temos aqui um exemplo hipotético. 10 repetições, 100 quilos, 1000 quilos e porcentagem. Então vamos completar isso aqui com isso aqui, certo? Então, o que seria 10 repetições? 10 repetições aqui seria o volume, tá? E nesse caso, o volume relativo. Então vamos supor, na cadeira extensora eu fiz a primeira série lá com 10 repetições para 90 quilos. Então 10 repetições foi o meu volume para aquela série específica, certo? Aí vamos supor então que de 90 quilos eu estou usando 100, tá? Só para um exemplo hipotético. Então eu estou usando aqui 100 quilos. 100 quilos aqui é relacionado ao quê? A massa que eu coloco na cadeira extensora para fazer a execução do meu exercício. E o que significa então esses 1000 quilos? Esses 1000 quilos ele é relacionado
a carga de treinamento. Por quê? Porque é o produto da intensidade pelo volume. Então vamos supor que 10 repetições eu esteja usando 75% da minha capacidade máxima, relacionado ao volume. 100 quilos é a massa que eu estou colocando na barra, ou no caso na cadeira extensora para fazer. E os 1000 quilos é basicamente o quê? 10 repetições vezes 100 quilos vão me dar um total de 1000 quilos. Então, em uma única série, fazendo 10 repetições com 100 quilos, eu teria uma carga de treinamento de 1000 quilos. E a porcentagem, o que é aqui? Individual, tá? Por quê? Porque aqui vai ser a minha porcentagem de força máxima para uma zona de repetições para uma determinada carga. Isso aqui, para mim, pode ser 75% RM, para você pode ser 90%, para outra pessoa pode ser 100% e para outra pessoa pode ser 50%. Então a intensidade não é número específico, e sim porcentagem. O peso no treinamento se volta à massa que você coloca na barra, que é a quantidade de anilha que você coloca para fazer o exercício, ou a quantidade de plaquinhas que você coloca para você fazer o seu exercício. E a carga? A carga é o produto da intensidade pelo volume. É a soma, ou no caso a multiplicação, das repetições pela massa que você utiliza, dando o volume de carga de trabalho, tá? Então, na aula de hoje, intensidade significa o quê? Não é nada específico, e sim a sua porcentagem de força máxima. Peso na musculação relacionado à massa, à quilagem, à quantidade de anilhas que você coloca na barra ou a quantidade de plaquinhas que você utiliza para fazer o seu exercício. E a carga é o volume total, né? É o produto pela intensidade e volume de trabalho. Ou seja, um exemplo aqui, 10 repetições com 100 quilos, daria 1000 quilos. Então, o volume de carga de trabalho seu seria de 1000 quilos, tá? E não esqueçam que peso é newtons, tá? E na musculação, carga é massa. Aí assim vocês não vão se confundir. Toda vez que vocês forem passar na farmácia para se pesar na balança, vocês vão olhar aquele número e não vão falar mais quilos, vocês vão falar sua massa, a minha massa de tantos quilos. E o seu peso, você multiplica por 10, aí você vai achar o seu peso, que é dado em newtons, certo? Então, espero que tenham gostado da aula, entendido o que é intensidade, peso e carga na musculação, para vocês não errarem mais. E agora, vocês podem aplicar isso aqui no treino de vocês, certo? Espero que tenham gostado da aula. Deixem aqui seu curtir, seu comentário, alguma dúvida e até o próximo.